Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Diálogos Online, nesse nosso quarto vídeo, tratando aí de direito eleitoral, dentro do contexto de direito eleitoral, de sistemas eleitorais, sistema majoritário, especificadamente a respeito da eleição de prefeito e vice-prefeito, de acordo com o que nos traz a Constituição Federal. Na Constituição Federal, é indicado no artigo 29, inciso 1, inciso 2, aspectos relacionados com a eleição de prefeito e vice-prefeito. Então, de acordo com esse artigo, a eleição para prefeito e vice, ela vai acontecer para um mandato de 4 anos e ele vai ter um pleito que vai acontecer de forma simultânea, realizado em todo o território nacional, ou seja, em todo o país. Lembrando que essa eleição para o prefeito e vice-prefeito, ela vai acontecer no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao mandato que vai ser encerrado e cujo sucessão se dará pelo eleito, e vai ser aplicado para essa eleição de prefeito e vice-prefeito as regras do artigo 77 em municípios, com mais de 200 mil habitantes. E a eleição desse prefeito e vice vai se dar no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Então, é eleita em outubro de um ano, no último ano do mandato do antecedente, e ela toma posse no ano subsequente. Lembrando que essas regras do artigo 77 não se refere à eleição do presidente, mas refere-se à questão da maioria absoluta de votos. Então, como dito lá no nosso primeiro vídeo, nós retornamos essa raciocínio nesse nosso quarto vídeo. Vai ser eleito prefeito que obtiver a maioria dos votos nessa eleição, no primeiro turno. Caso não ocorra a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, vai para o segundo turno os 2 candidatos mais votados. E eles concorrerão nesse segundo turno. Nesse segundo turno, vai ser eleito o que obtiver a maioria absoluta de votos. Da mesma forma que é indicado lá para a questão de desistência, de impedimento de lei, já que o artigo 29, inciso 2, nos fala que vai ser aplicado as regras do artigo 77, a gente tem que raciocinar dessa forma também. Então, a gente teria que chamar o remanescente dentre aqueles que obtiveram votos para concorrer, então, nesse segundo turno, no lugar daquele que saiu, daquele que desistiu, faleceu ou então que teve um impedimento legal. Deve ser ressaltado que nesse segundo turno também vai ser eleito o que obtiver a maioria de votos. E caso seja necessário chamar algum remanescente para concorrer a esse processo eleitoral do segundo turno, nós então, havendo empate, vamos dizer assim, vai ser qualificado aquele que obtiver maior idade, ou seja, que for o idoso. Então, da mesma forma que se aplica para a eleição de presidente, para a eleição de governador de estados e vices de estados, governador e vice de Distrito Federal, também se aplica essas regras para o contexto de prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros, tá? Já que todos esses artigos 28 e 29 e 32 nos faz remeter ao artigo 77, em que é detalhada a questão do voto pela maioria absoluta. Então, a gente fecha essa questão a respeito de prefeitos e vamos para o nosso quinto vídeo, tratando então da eleição de senadores pelo sistema majoritário, com base no artigo 46